No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Cleveland deixou a cidade de Quahog e, acompanhado do Cleveland Jr., resolveram visitar a sua antiga cidade. Após ter descoberto que sua ex-esposa Loretta ficaria com a casa depois da finalização do divórcio, Cleveland chegou a questionar os seus amigos se poderia ficar um tempo com eles. Mas logo descobriu que isso não iria acontecer. E após Peter mais uma vez ter destruído a sua casa, Cleveland contou para seus amigos que pretendia se mudar para a Califórnia. E no meio do caminho, resolveu fazer uma parada em sua cidade natal, aonde chegou a reencontrar uma antiga paixão do ensino médio. O episódio começa com todos reunidos no bar, e Peter contando a vez em que Liza Minnelli fez cocô em seu sapato. Porém, ao perceber que o Cleveland não estava feliz, Peter o questiona se havia algum problema. E então ele revela que com o divórcio finalizado, acabou perdendo a casa para sua ex-esposa. E em seguida, começa a chorar. Após isso, chega a ser questionado pelo Quagmire, aonde ficaria durante esse tempo. E ao perguntá-lo se poderia ficar no seu sofá, ele responde que não, pois era onde costumava se relacionar com as mulheres. Após perguntar o Joe, e descobrir que a resposta foi a mesma, também revela que ficaria com seu filho, Cleveland Jr. Um tempo depois, enquanto tomava banho, Cleveland é questionado pelo seu filho sobre o seu órgão genital. Mas logo muda de assunto, ao contar para ele que precisariam sair daquela casa até o final do outro dia. Ao mesmo tempo, Peter aprontava mais uma de suas idiotices, ao acender um foguete para conseguir capturar o passarinho. Mas como já era esperado, não chegou a funcionar. E além disso, resultou com que o Cleveland perdesse a paciência. Mais tarde, reuniu todos em sua casa. E então, revelou que se mudaria para a Califórnia com o Cleveland Jr., com o intuito de ir atrás dos seus sonhos. Em seguida, Lois o questiona se precisaria de alguma coisa antes de ir embora. E então, Cleveland acaba lhe pedindo para beijar a esposa do Joe. O que no mesmo momento, deixa as duas bastante envergonhadas. E após tomarem uma taça de champanhe, elas inesperadamente começam a se beijar, e até mesmo a fazer umas coisas. Poxa, essa foi a primeira vez que eu pedi uma coisa que eu realmente queria. Um tempo depois, Cleveland resolve se despedir dos seus amigos, o que chega a ser um momento bastante comovente. Em seguida, os dois entram no carro e vão embora dali. O que é isso? Ele vai ter sua própria série? Já na estrada, Cleveland Jr. pergunta a seu pai se a mudança para a Califórnia foi a decisão correta. E então, ele decide confortá-lo, falando que às vezes precisaria se arriscar na vida para encontrar a verdadeira felicidade. No mesmo momento, Cleveland resolve mostrar a seu filho a cidade em que eles estavam. E ao ser questionado sobre isso, revela que ficariam 2 dias ali. Um tempo depois, Cleveland levou seu filho para um antigo colégio. E durante isso, teve uma conversa com ele sobre as garotas da sua época de escola. Em seguida, ao ir perguntar aonde ficava a estante de troféus, Cleveland acaba reencontrando uma antiga paixão. E após falar que ficaria na cidade por um tempo, Donna resolve lhe oferecer o quarto de visitante que tinha em sua casa, caso precisasse de um lugar para ficar. Porém, logo é questionada sobre o seu marido. E ao revelar que já não estava mais com ele, Cleveland rapidamente fica feliz e decide aceitar o convite. Mais tarde, eles finalmente chegam na casa. E durante isso, Cleveland conta para seu filho que na época da escola faria qualquer coisa para passar uma noite na casa dela. Porém, Cleveland Jr. decide perguntá-lo se a Donna era a mesma garota que costumava espiar quando estava totalmente sem roupas. Após isso, ele acaba conhecendo os vizinhos dela. E ao entrarem, são apresentados a Halo, o filho mais novo de Donna, que demonstrava ser um garoto bastante difícil de se lidar. Em seguida, Donna acaba descobrindo que a Roberta deixou seu irmão em casa sozinho. E também fala que Halo foi expulso da escola por ter abaixado as calças da professora. Um tempo depois, sua filha Roberta acaba chegando ali. E para não ficar encrencada, resolve mentir para sua mãe, falando que chegou a ser assaltada por 6 muçulmanos. E como já era esperado, sua história não a convenceu. Já de noite, enquanto ainda jantavam, Donna acaba descobrindo que a sua filha iria sair com o namorado. E em seguida, Halo chega a fazer uma piada sobre a sua irmã estudar as partes íntimas do namorado.
o que obviamente deixa Donna bastante triste. E ao falar que seus filhos estavam precisando de um pai, Cleveland resolve ajudá-la. E promete que iria mudá-los antes de ir embora. Primeiramente, vai conversar com o namorado da Roberta. E o pede para trazê-la de volta às 10 horas. De uma forma bem convincente. Após isso, Cleveland acaba tomando um susto. Um urso! Um negro, viu? Isso não é tão bom, isso é muito chato, viu? E ao descobrir que ele morava na casa ao lado, o questiona se não deveria estar na mata. No mesmo momento, conhece a sua esposa. Após isso, ele resolve lhe pedir uma coisa, que não contasse para ela que estava fumando. Pois caso fosse descoberto, sofreria graves consequências. Um tempo depois, Cleveland e Donna resolveram tomar um pouco de vinho. E também cantar uma música juntos, terminando com os dois no chão. E quando Roberta chega em casa, Donna logo se surpreende. Após isso, Cleveland fala que a partir daquele momento, haveria um pai naquela casa. E na manhã seguinte, colocaria o ralo de volta na escola. No outro dia, ao ir com ele até a sua sala, Cleveland resolve ensiná-lo uma coisa. Sobre ser discreto ao ir embaixo da mesa, para olhar as saias das meninas. E incrivelmente, ele acaba fazendo isso. Ao voltar para casa, Cleveland descobre que a Donna resolveu dar uma segunda chance para o ex-marido. O que imediatamente deixa ele bastante triste. E em seguida, também revela que sairia da cidade o mais rápido possível. Já de noite, Cleveland e o seu filho resolveram fazer as malas, pois queriam fazer um passeio, antes de chegarem na Califórnia. E ao se despedirem, os dois caem na estrada. Durante isso, seu filho chega a lhe fazer umas perguntas, a respeito da casa em que eles iriam morar. O que por alguma razão, faz ele perder a paciência. Logo em seguida, chega a ser lembrado de uma coisa que havia falado. Sobre se arriscar na vida para encontrar a verdadeira felicidade. E ao ser questionado, por que estavam indo para a Califórnia, se o amor da sua vida ficou para trás. Cleveland rapidamente muda de ideia. E resolve voltar para a sua cidade natal. E enquanto Donna e o ex-marido conversavam, Cleveland acaba chegando ali. E após lhe falar que era boa demais para ele, revela que não pretendia apenas se relacionar com ela, mas a trataria com bastante respeito, e também cuidaria muito bem dos seus filhos. Que logo depois, chegamos a descobrir que o seu verdadeiro pai não sabia nada a respeito deles. Após isso, Cleveland diz a Donna que não precisaria mais ir para a Califórnia, pois sempre quis viver ao seu lado. E então, nos é mostrado alguns momentos, aonde eles faziam coisas juntos, como vomitar um no outro, sair para uma noite romântica, ou até mesmo bastante triste. Esquiar no gelo. E até mesmo cantar uma música. Com isso, os dois resolvem expressar o amor, que um sentia pelo outro. E após Cleveland mostrar ao ex-marido, que aquilo agora lhe pertencia, ele pega o seu passarinho, com o intuito de ir embora. E um tempo depois, Cleveland e Donna acabaram se casando.